abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão. Domingo aí de Campeonato Brasileiro. O Vasco pega a equipe do Internacional de Porto Alegre daqui a pouquinho às 18h30 lá no estádio da Beira-Rio. O Vasco precisa no mínimo empatar a partida hoje para sair da zona de rebaixamento. Ele encontra-se momentaneamente, já que a rodada está em curso antes da abertura da rodada, o Vasco não se encontrava lá, porém, com o empate ontem entre Santos e Sport, o Vasco foi empurrado para a 17ª colocação. O Inter tem duas baixas importantes, o Ener Valencia e o zagueiro Vitão estão fora da partida, mas no comparativo com a equipe que venceu o Santos na Vila Belmiro, só tem a ausência do Vitão e a entrada do Mercado na zaga. De resto, é a mesma equipe que venceu o Santos na Arena da Baixada, ó, na Vila Belmiro. Beleza? Detalhe curioso, a gente tem percebido que o Vasco tem sido muito refém de gols, de bolas aéreas, e o GE fez um levantamento que, olha, me deu uma assustada. O Vasco, depois do Corinthians, é o segundo time da Série A que mais toma gols de cabeça. Só tem uma diferença, por aproveitamento, a média do Vasco é um pouquinho pior que a do Corinthians, porque o Vasco tem mais jogos na temporada do que a equipe paulista. Vamos aqui agora a esse levantamento. O Vasco sofreu 25 gols de bola aérea em 39 jogos. A média do Vasco é de 0,64. O Juventude tomou 16 gols em 25 jogos, tudo gol de cabeça, tá? A média dele também é 0,64. O Mirassol tomou 18 gols de cabeça em 28 jogos, também tem uma média de 0,64. E o Corinthians tomou 28 gols, 3 a mais que o Vasco, sendo que em 45 jogos, o Corinthians fez 6 jogos a mais que o Vasco e a média do Corinthians é 0,62. O Sport tem 22 gols aéreos sofridos com 38 partidas, a média do Sport é 0,58. Curioso também é como saem gols de cabeça no futebol brasileiro, né? Porque todos eles aqui têm uma média aí de, com certeza, jogo sim, jogo não, pelo menos um gol de cabeça eles acabam tomando. Então, um detalhe curioso aí, mais uma vez, o nosso sistema defensivo e a nossa zaga aí se mostra aí frágil e exposta. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, te surpreendeu essa estatística? Bom, sobre momento, a gente vai falar da partida daqui a pouquinho. Hoje, no Rio de Janeiro, para quem não conhece bem o Rio, dá para você pagar um pessoal que passa com avião nas praias para poder fazer uma publicidade, ou deixar um recado, uma declaração de amor, um pedido de casamento. E aí alguém lá no Rio de Janeiro pagou um avião para poder passar com uma faixa: Pedrinho, você é o pior presidente da história do Vasco. Alguma coisa assim, tá passando para vocês aí na tela o vídeo. Eu queria te ouvir. O que você achou? Você concorda? Você discorda? Você acha que isso aí tem cunho político? Foi alguém da política do Vasco que pediu isso aí? Ou foi só um torcedor, de repente, irritado? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Agora, galera, vamos aí às prováveis escalações de ambas as equipes. Antes, só uma confirmação rápida aqui. O Biel, atacante que era do Bahia, foi vendido pro Sporting de Portugal, foi emprestado ao Atlético Mineiro. Já foi até anunciado de maneira oficial. Estou só trazendo a informação que foi um jogador que chegou a ser especulado aqui no Vasco. Beleza? Vamos agora às prováveis escalações. O time do Inter deve levar a campo o goleiro Rocher, o Aguirre na lateral direita, Mercado e Vitor Gabriel na zaga e o Bernabei na lateral esquerda. Thiago Maia e Bruno Henrique são os volantes, com Alan Patrick na armação. Carboneiro e Wesley nas pontas e o Borré no comando do ataque. O Internacional, quando tem um Carboneiro à disposição, tem um aproveitamento muito grande, tá? Já o Vasco, que é o visitante, devemos ter uma novidade, tá? Qual é a novidade, Dieguinho? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral. O companheiro Lucas Pedrosa conseguiu apurar que o Maurício Lemos deve ser o zagueiro titular hoje. Com isso, fica agora a curiosidade. Ele vai fazer Maurício Lemos e Lucas Freitas Piton, Hugo Moura, Tietê, e aí puxa o Nuno, e aí o Jair sai da equipe, ou faz o 4-2-4, né, com David e Ryan aberto e Nuno e o Verratti aqui um pouco mais por dentro, ou David ao lado do Verratti, o Nuno aberto na esquerda e o Ryan na direita, é uma possibilidade. Então o Maurício Lemos pode entrar no time para a saída do Jair. Se isso acontecer, o Hugo Moura volta para a volância e o Maurício Lemos ganha uma oportunidade na defesa. Então tem essa dúvida hoje na escalação do Vasco. A gente vai saber o time titular
logo mais, beleza? Agora, galera, para finalizar com chave de ouro, trouxe para vocês todos os temas discutidos na entrevista coletiva do presidente Pedrinho. Faltou só a questão da polêmica lá do CRAV, da questão das ameaças lá do vice-presidente de relações da SAF e assessor da presidente Tangerina, que teria ido tirar satisfação com o CRAV, e tem de fato no vídeo uma pessoa dando um soco nele e a outra dando um chute, na altura mais ou menos ali do joelho, e o presidente Pedrinho e seus pares se posicionaram sobre o caso. Tem a questão também que foi esclarecida dos processos que a gestão tem movido contra algumas pessoas que falam determinadas questões sobre a gestão. A gente vai fechar com esses dois temas agora. Antes, lembrar vocês que o Dia dos Pais está chegando. Pô, presente muito legal que você pode dar pro seu pai, ó. Você pode personalizar, inclusive, simular como se fosse você e seu pai. Você pode trocar tudo isso aqui, ó. Camisa, cor de cabelo, pele, personalização da camisa, número, nome. O meu tá aqui, ó. Duas pessoas mais branquinhas, né? Como se fosse meu pai comigo no ombro em São Januário, no Maracanã. Capinha de celular da Golcase, você compra uma, a segunda sai de graça. Por menos de R$25, você leva 2 capinhas. São várias estampas, tá? Dá uma olhadinha que com certeza alguma coisa lá vai te encantar. Nossa garrafa modelo Urban, que é de entrada, tá saindo com o meu cupom já por R$ 74,50, 500 ml. Nosso copo térmico também está saindo nesse momento na promoção de R$ 89,90 por R$ 81,50. Você pode personalizar. Detalhe, nossa garrafa Fresh também está saindo na promoção agora por R$ 151,50 usando o meu cupom. Detalhe, se você levar os dois juntos, está saindo uma super promoção por R$ 218,50 usando o meu cupom GOVASCO. Tá passando para vocês aí no QR Code na tela, tem o link aqui também na descrição. Aproveita o Dia dos Pais agora, se eu não me engano é 10 de agosto, já compra o presente do seu papai, que chega antes aí do Dia dos Pais. Não perca essa oportunidade. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, vamos agora fechar a nossa coletiva. Primeiro, o presidente Pedrinho vai falar sobre o episódio aí, de como ele tomou ciência dessa confusão toda, e ele afirma que nunca mandou bater em ninguém. Com vocês, presidente Pedrinho. E qual o nome do menino do último episódio agora, que foi no jogo? Crave. Vamos lá. Alguém acha, de verdade, que eu mandaria agredir alguém? De verdade. Alguém me conhece aqui. Acha que eu mandaria agredir alguém? Para ser muito claro com o que vai acontecer com o Crave. Nós empatamos o jogo com o Independente Del Valle. Eu estava assistindo o jogo com o Admar e com o Léo Matos, e um dos nossos funcionários, o Biro, que depois desceu. Faltando uns 5 minutos, eu pedi para o Léo Matos e para o Admar descerem, que eu ficaria ali sozinho. Eu não sei precisar, mas foi cerca de 1h30 que eu fiquei trancado lá no camarote. E ali eu fico, obviamente, sofrendo por tudo que aconteceu no jogo, pelo jogo de ida, pelo que aconteceu dos gritos, obviamente eu ali na minha reflexão. Depois de 1h30 eu desço, obviamente acho que os atletas, eu nem passei no vestiário porque deduzi que os atletas foram embora. Eu cumprimento algumas pessoas de passagem, entro no meu carro e vou para casa. Durmo, lá pelas 5 da manhã, acordo com a notícia desse episódio. Eu não sabia do episódio, não sabia quem era esse menino, Crave, né? E me contaram do episódio e me contaram o que o menino tinha feito. Então, depois eu assisti o vídeo que ele fez, por completo. Para deixar claro uma coisa antes do que eu vou falar, eu nunca mandei e nunca vou mandar agredir ninguém por qualquer tipo de crítica que façam a mim. Ninguém. Nunca foi meu perfil e nunca vai ser. Ele afirma isso no vídeo dele e ele vai ter que provar isso. A outra coisa mais grave que ele fez, e que eu estava agora com os policiais, ele deu eu soube disso ontem também, tá? Ele fez isso acho que dia 13 de julho, sei lá, semana passada. Eu só soube ontem também que ele nas redes sociais pediu lixamento, passou o meu endereço e por coincidência, vocês podem ir na delegacia, por coincidência aconteceu um episódio no meu condomínio que eu
acredito que não tenha nada a ver com ele, mas aconteceu um episódio muito suspeito. E quando eu soube que ele fez isso, eu já associei, obviamente, a uma possível, sei lá, situação desconfortável. Então, eu quero deixar claro para ele que a emoção das pessoas não dá direito a nada. A agressão, a incentivo à violência e muito menos a divulgar meu endereço. Então, a partir de hoje, qualquer coisa que aconteça comigo ou com minha família, ele é suspeito. A partir de hoje, qualquer coisa que aconteça comigo ou com a minha família, ele é suspeito. As pessoas não têm direito, por causa do futebol, acharem que podem fazer tudo. Não podem. Declarando um amor que não é verdadeiro. Aceito crítica, aceito xingamento. Sei que muita gente vai falar, você bloqueia. Só eu sei o que eu leio, quando eu tenho tempo de ler, porque as pessoas acham que eu fico aqui, mas eu sou ameaçado de morte o tempo inteiro. Inclusive eu mostrei umas 4 agora para delegado. Mas ele passou dos limites quando ele publica o meu endereço. Ele passou dos limites quando ele fala que vai morrer e leva junto, que eu mereço ser linchado. Enfim, então, eu não deveria nem responder uma pergunta, não a você, tá? Não é isso. Uma pergunta que possa dar a entender que eu mando agredir alguém. Nunca mandei e nunca vou mandar. Essa prática nunca foi minha, pelo contrário, é uma prática que existia no Vasco. Era uma prática que existia no Vasco que eu sempre abominei. Sempre. E com relação à briga política, eu não brigo com ninguém. As pessoas que passam o dia inteiro falando de política me agredindo. Porque as pessoas começam a fazer eleição e esquecem do Vasco. Começam a fazer campanha e esquecem do Vasco. A gente está lutando pelo Vasco. Eu não estou lutando pelo Pedrinho. Se eu quiser me candidatar novamente a reeleição, se eu quiser entregar o cargo, isso é o problema do final do ano. Pedir desculpa pelos resultados, mas falar que está tendo muita entrega. Não tem nenhuma palavra diferente. Como eu te falei, eu desci do camarote, fui para casa, soube no outro dia. Quando eu soube no outro dia, eu liguei para o Tangerino e perguntei o que aconteceu. Aí é que ele me contou que o menino tinha feito a postagem, tal, e que ele foi lá conversar com o menino. E que teve uma confusão, e no vídeo ele não consigo identificar. De verdade, eu só sei que é o Tangerino, porque ele é uma espécie peculiar. E teve algum tipo de agressão para o menino. E a gente tem que abrir investigação. Se o menino foi agredido por alguém, que não foi pelo Tangerino, a gente tem que abrir a investigação. Com muito respeito, eu não vou mandar agredir ninguém nunca. Mas se eu fosse um cara safado que cooperasse com isso, eu vou mandar o Tangerina? Porra. Com muito respeito ao Tangerina. Pô, gente, é assim, quem acredita nisso aí já para... O mundo está muito louco mesmo, né? Assim, a rede social transformou o universo, mas aí já é demais. Eu tenho 48 anos. Eu estou presidente há 1 ano e meio. Então, o resto da minha vida, eu fui um falso. Todo o meu comportamento foi mentiroso. Vamos lá. Como a gente não tem como ficar rebatendo tudo, o cidadão lá, ele fica falando o dia inteiro que o Felipe ganha R$1 milhão. Pô. Aí o torcedor que consome ele, e a gente não fala sobre isso, acredita que o Felipe ganhou R$1 milhão. Aí como é que eu faço para esse cara parar de mentir para vocês que são torcedores? Porque ele está contando uma mentira. Ele fala que o Felipe Coutinho renovou por R$1.800.000. Aí ele está contando outra mentira. Aí ele fala que o Pedrinho isso. Aí o outro fala que o empresário mandou contratar o jogador. Porra. Aí o cara passa o meu endereço da minha família, porra. Porra, gente. Quando eu soube ontem, tá? Então assim, a história dele nem cabe. Porque no vídeo ele fala que eu mandei. Se eu soube ontem que ele fez isso. Que ele publicou o meu endereço e que ele incentivou. Então assim, como é que a gente para isso? A gente não para as críticas. Eu paro as pessoas que vêm aqui e me ofendem na rede social. Agora, criticar o Lineker, o Joel, qualquer um pode criticar, o Pedrosa, pode criticar. Eu posso concordar ou não, posso não gostar, posso achar que ele está errando na crítica dele, como ele pode estar completamente acertado em achar que o meu estilo de gestão é errado. Agora, calar... Pô, no tanto que o menino, para você ver, aí tem que pontuar.
A inscrição, o credenciamento era até que horas? Daqui hoje. Era até 10 da noite. O senhor Mário Coelho, no canal que o menino trabalha, mandou um pedido às 10h30 da noite. Por que ele fez isso? Por quê? Porque se ele não é aprovado ao credenciamento, o que ele iria falar para vocês? Que ele foi censurado. Quando eu recebi a informação, eu falei, eu vou comprar uma briga aqui, de repente, com outras pessoas que não conseguiram se cadastrar a tempo, para liberar para ele não criar uma mentira, pô. Entendeu? O credenciamento é até às 10, o cara manda 10h30, pô. Aí se eu não credencio ele, pô, cara, é só para dar um exemplo. Bom, galera, para finalizar, agora o nosso vice-presidente jurídico, o Felipe Carregal, vai também dar o ponto de vista dele sobre essa confusão aí do CRAVE, e ele vai também falar sobre essa questão de pessoas que têm sido processadas pela gestão. Ele explica que não é perseguição política, e sim pessoas inventando mentiras aí e imputando crimes à gestão, e por isso eles acabam sendo obrigados a recorrer aos meios jurídicos. Com vocês, o vice-presidente do Vasco, Felipe Carregal. Existe um discurso, isso tem que ser reforçado, de que existe no clube uma perseguição política. Isso é uma mentira que existe, tá? Existe sim medidas judiciais que estão sendo tomadas contra quem mente, contra quem acusa a gestão de crime. Existe perseguição política. O que existe são medidas judiciais que estão sendo tomadas contra quem mente e contra quem imputa crime à gestão. O cara que fala que a gente fraudou o balanço, ele vai ser processado e vai perder. A novidade, um que falou que eu furei a fila de pagamento para pagar o Felipe, vai ser processado e vai ser condenado. Isso é mentira. Isso é óbvio que isso é mentira. Então, o cara é de oposição, porque o cara é tuiteiro nato, ele fica ali falando um monte de besteira, ele vai ser processado. Isso não é perseguição. Isso não é perseguição. Isso é proteção da gestão, do torcedor, que tem acesso a esse tipo de informação. Então, isso vai continuar sendo feito. Se você não quer ser processado, não quer responder, fale a verdade, não impute crime. Isso é óbvio, todo mundo é maior de idade ali. Então, isso vai continuar sendo feito. Agora, o que aconteceu em São Januário no jogo é inadmissível, obviamente, qualquer tipo de agressão dentro ou fora de São Januário, em qualquer sede. Isso é inadmissível. Então, existe já uma apuração interna e o Vasco vai, obviamente, colaborar com as investigações. Eu não tive acesso ao BO ainda, parece que já a imprensa já teve. Nós ainda não tomamos ciência, mas, obviamente, o Vasco vai se colocar à disposição e vai fornecer tudo o que tiver que fornecer para que essa investigação seja a mais rápida possível e esclarecedora. Tá? Dito isso, eu queria ponderar aqui com vocês, porque eu não vi uma reação em relação ao que esse rapaz falou, eu não conheço, mas o que ele falou é absolutamente gravíssimo. Ele sugeriu a invasão da casa do presidente, onde moram os filhos dele, a mulher. Ele forneceu o endereço do presidente para quê? Para o pessoal ir lá na porta bater palma ou para ameaçar invadir? Ele não passou do limite? Passou muito. E mais, ele estimulou que os jogadores fossem linchados, e ele usa uma frase que quando a polícia chegar, já foi. Já foi o quê? Já matou todo mundo? Não, ele fala, eu morro, mas levo junto. Gente, isso é surreal. É um jornalista que está aí sentado ao lado de vocês. Ele prejudicou o trabalho de vocês, a imagem de vocês, porque eu realmente entendo que vocês também precisam fazer esse tipo de toque nele. Porque ele é jornalista. Não, e o que aconteceu um episódio no meu condomínio. Ele não é? Pessoa... Não. Não, a informação que eu tinha é que Mas, enfim, isso não ameniza cara, a prática de crime, porque ele praticou crimes. Ele praticou crimes. Isso é muito grave. E ele vai ser responsabilizado por isso. Ninguém pode fazer esse tipo de comentário. Não pode. E pior, isso aí a gente vai ter que entrar na política de novo. Eu vi um monte de gente prestando solidariedade, tudo bem, não vi nenhum deles falar nada sobre as postagens que ele fez em relação ao presidente e aos jogadores, eu não vi nenhuma. E aí eu vi uma muito curiosa que o rapaz disse que, olha, não, ele se arrependeu, ele pediu desculpa, é isso, a vida que segue. Não, ele precisa responder pelo que ele falou. E que sirva de aprendizado, que eu acho que ele é um rapaz novo,
Então, assim, do lado do presidente do Vasco, a gente vai, sim, até o final dessa história, porque é grave. Isso é grave. Se o presidente sofre por conta disso alguma coisa, é irreversível. Né? Para que fornecer o seu endereço? Na minha cabeça, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Foi um ato criminoso. Infelizmente, a verdade é essa. Então, em relação a isso, o Vasco vai contribuir com as investigações, mas não podemos esquecer a gravidade do que esse rapaz falou. Ah, ele apagou. Esquece, rede social, você tem print, isso aí circula. Ele falou coisas absurdas. Absurdas. E vai ter que responder por isso. Outro ponto que eu queria reforçar aqui. Eu assisti o vídeo e me parece que o relato dele não é muito ali assim. Por exemplo, eu não vi o Marcelo agredi-lo. Ele afirma expressamente que o Marcelo agrediu ele. Não vi o BO, mas se isso constar no BO, ele vai ter que provar, e para mim o vídeo não mostra isso. Então ele vai ter que provar que o Marcelo agrediu, e se o Marcelo não agrediu, o Marcelo vai tomar as medidas legais cabíveis. Mas eu não vi isso, tá? Também não vi beco escuro. Veja, eu não estou minimizando nada, já falei. Isso é inadmissível. Peteleco, chute dentro do estádio, dentro de qualquer sede do Vasco é inadmissível. Mas o relato dele, pelo que eu vi, tem algumas inconsistências. Não vi, repito, não vi o Marcelo ou qualquer outro membro da diretoria agredi-lo. E também tenho certeza absoluta que o presidente não deu ordem nenhuma. E se o rapaz afirmou isso, acho que ele afirmou isso num vídeo, afirmou, ele vai ter que provar, e se não provar, ele também vai responder por isso. Agora, eu pergunto para vocês, isso é perseguição? Até porque ele foi credenciado, ele podia estar aqui hoje. Isso é perseguição? Isso não é perseguição. A gente precisa, de alguma forma, impor certos limites. A crítica, ela faz parte, ninguém aqui tem medo de ser criticado, até xingado, né, presidente? Acho que faz parte do processo, né? Isso é futebol. Agora, a partir do momento que uma pessoa fornece o endereço particular dele, estimula a violência contra ele, contra filhos, contra os jogadores, porque no final os jogadores eles tomam ciência desse tipo de comentário. Isso acaba atrapalhando, acho que, a vida de vocês um pouco ali. Então, assim, vocês precisam, em algum momento, dar um toque nele, sendo jornalista ou não, tá, Bruno? Porque eu tinha informação que ele era. Mas, enfim, eu só queria fazer esse esclarecimento em relação a esse assunto. Bom, galera, vai um breve comentário. Concordo com praticamente tudo que foi falado, só tem uma coisa que me incomodou muito nesse aspecto. O Pedrinho ter mandado agredir alguém, eu tenho certeza que ele não fez isso, conhecendo a índole dele. No vídeo que foi divulgado não mostra o Tangerina de fato agredindo, apesar de estar discutindo, estar empurrando, isso a gente consegue visualizar ali nas imagens, mas mesmo não sendo o Tangerina e o Marcelinho, a gente viu no vídeo que teve uma pessoa que deu um soco e teve uma pessoa que deu um chute. E hora alguma, nas falas, vocês viram ele reconhecendo isso. Olha, o Tangerina não fez, eu não mandei, eu não concordo com esse tipo de bateção de boca, ele já foi chamado a atenção internamente e, de fato, teve duas pessoas que se passaram ali e chegaram a agredir o rapaz. Ele tá errado, ele cometeu um crime, ele vai responder pelo que ele fez, por ter vazado o endereço, por ter incitado a violência aí, mas o que aconteceu aqui também não justifica. Eu já chamei a atenção aqui e a gente tem que resolver as coisas de uma maneira diferente. Faltou um pouco desse meia-culpa. Aí eu já não sei. Uma das pessoas que mais falou foi o Felipe Carregal, é advogado. Eu não sei se também eles não quiseram fazer esse tipo de posicionamento público para não gerar prova contra eles. Lembrando que há um boletim de ocorrência contra alguma das pessoas e é bem possível que ele também vá à justiça de alguma maneira. Então pode ter sido uma estratégia de não assumir os erros que aconteceram ali para de repente não gerar crime, não gerar prova, desculpa, contra a própria gestão. Mas eu tô reforçando aqui e para mim faltou isso. Eles acertaram muitas das coisas que foram faladas, mas esse meia-culpa e reconhecer os equívocos e os erros dele no episódio eu já não vi acontecer, tá bom? Então é isso, assim a gente fecha a nossa primeira edição do dia. Logo mais tem a nossa análise do jogo e agora acabou, tá? Então picotei aí a entrevista do Pedrinho de 2 horas e pouca. Muita gente gostou, achou legal. Tem gente que não tem saco para ver
numa entrevista tão longa, e a gente, além de trazer, né, momentos específicos para a galera prestar atenção, eu comento, eu analiso, eu dou um pouco de opinião também, e aí faz o conteúdo ficar legal, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas, e até logo mais no nosso pós-jogo. Tamo junto.